Seja bem-vindo, seja bem-vinda à Aula Magna Entrevista e hoje trouxe-lhe como tópico desta Aula Magna Entrevista causas e soluções ao índice elevado de marginalidade em Angola. Portanto, temos observado por meio das mídias vários relatos em relação ao crescente número de marginais em Luanda, em Benguela, se não mesmo em Angola. Tanto que cá nós na Aula Magna Entrevista, preocupados com esta questão, chamamos o doutor Bento Virgílio, para ele que é professor universitário, sociólogo e criminalista, para falar-nos sobre este problema. Doutor Alberto Virgílio, muito obrigado por ter aceito o meu convite. Na paz, nós é que agradecemos o convite, meu caro amigo e meu caro doutor. Antes de tudo, os parabéns pelo novo título. E para já, cá estamos para dar aquilo que é o nosso subsídio concernente à criminalidade e às novas ondas que têm acontecido cá na nossa sociedade. Muito obrigado, professor. Quer dizer, vou chamar o professor porque, portanto, o Dr. Alberto Virgílio foi meu professor nos tempos da licenciatura e não consigo portanto, chamá-lo de uma outra forma, senão mesmo como professor. Portanto, uma vez professor para sempre. Doutor, vale apontar o desemprego como um principal fator deste fenómeno? Muito bem, nós não podemos necessariamente chamar o desemprego como o principal fator. O desemprego é sim um dos fatores da criminalidade, mas é preciso nós termos em conta de que agora a criminalidade não está cabalmente na idade trabalhista, ou na idade de mão de obra, mas está muito mais na juventude, digamos, infantil ou na adolescência. Então podemos sublinhar em primeiro lugar que o emprego é um dos fatores, mas o fator primordial é a desorganização das próprias famílias, pois que famílias desajustadas ou desorganizadas têm essa consequência, porque os pais vão trabalhar ou vão para onde queiram lá ter, mas em contrapartida os filhos ficam abandonados, ficam à mercê dos pais e consequentemente vão ter de sobreviver. E como nós vivemos numa sociedade amalgamada e programada, a consequência de que as crianças que são hoje as crianças bandidas, se permite o termo, arranjam forma de sobrevivência. Então, o desemprego é um dos fatores, mas na minha ótica a fundamentação está na desorganização das próprias famílias. É preciso criar-se políticas públicas de organização familiar, políticas públicas de ocupação infantil e políticas públicas de ocupação dos próprios adolescentes. Estamos agora a entrar na época de férias, deveria-se criar cá, por exemplo, campos de férias, para que as crianças, os adolescentes, em vez de perderem tempo a perder tempo, deveriam começar a aprender artes e ofícios para que amanhã, quando tiverem a idade de começar a trabalhar, não vão se embutir na criminalidade, mas sim tentar fazer alguma coisa com gosto. Pois, pronto, o professor disse que vale criar políticas públicas de ocupação para que podemos pelo menos diminuir ou controlar isso. Olhando para Angola, tem-se feito alguma coisa de formas a controlarmos o índice de desemprego, o índice de marginalidade, desculpa? Muito bem, tem-se feito, mas não é o suficiente. Temos visto agora na televisão, na rádio e algumas publicidades, campos de férias. Estes campos de férias, de facto, são muito importantes para começar a educar os adolescentes e as crianças para que sejam úteis e que sejam úteis à sociedade. De facto, tem-se feito muito pouco. É de louvar as empresas privadas, os grupos privados, mas o próprio Estado em si pouco tem feito. Então, há aqui uma necessidade do Estado angolano, a partir do MINARSE e do Ministério da Reinserção Social, começar a pegar os seus pares. Estamos a falar das organizações privadas, estamos a falar das creches, estamos a falar dos próprios colégios privados, já que as escolas estatais, muitas delas não têm condições de férias, mas os colégios privados têm condições. Então,
o governo, a partir de dominar-se, deve começar a juntar-se a estes pares para, consequentemente, emancipar não só artes, ofícios, como também os desportos. O próprio desporto, assim, todo tipo de desporto. Começamos, por exemplo, as artes marciais. As artes marciais têm princípios filosóficos, e estes princípios filosóficos, bem embutidos por cada atleta de uma arte marcial, é menos um criminal na rua. Então daí a necessidade de se refazer as políticas públicas, tendo em conta que se o governo diz não ter condições, então inclinar, apoiar as instituições privadas que são boas neste aspecto. Olhando para Angola, parece que o índice de marginalidade tem vindo a crescer hoje que estamos a viver um período de crise financeira e econômica. Angola terá falhado ano passado ou é tudo mesmo consequência da crise financeira e econômica que estamos a viver? Muito bem, dizer que Angola terá falhado, não vamos muito por ali, porque o que acontece muitas das vezes, principalmente cá em Angola, é que as pessoas agora arranjam justificação para tudo, até para a própria criminalidade arranjam justificação. Nós se virmos, existe muita arma de guerra na mão dos adolescentes. Os adolescentes não participaram da guerra, então não tem como ter essas armas. A crise econômica também apontado aqui como situação da criminalidade. Os adolescentes não trabalham, nem sequer sabem nada da crise econômica. O que nós temos vindo aqui é adultos responsáveis, estou a falar de professores universitários, que é o caso do pessoal da minha classe, falar de deputados, falar político, estou a falar de jornalistas, que aproveitam da situação de crise para fomentar a tal criminalidade. E esta criminalidade é mesmo baseada atualmente em cabecilhas de pessoas que estudaram, pois que com o evoluir da carruagem e a falta de cooperação policial e penal entre os estados, principalmente aqui na zona da SADC, leva a que a própria criminalidade também vai aumentando. Então isto, não vamos ocupar tanto o governo, mas devemos começar a responsabilizar as pessoas por personalidade, não em grupo, não no governo. Cada um de nós deve saber o seu papel dentro da sociedade. E nosso papel é, antes de tudo, sensibilizar a juventude, socializar a juventude e responsabilizar a juventude. E responsabilizar a juventude é empregar, apoiar, dar um ensino de qualidade para que esta juventude seja útil, mas útil à sociedade. Também devemos chamar a atenção aqueles membros, tipo polícias, militares, seguranças, que roubam muitas das vezes armas nas unidades e vendem aos marginais, ou ainda aqueles que alugam para os marginais. Estes sim devem ser responsabilizados e levados à barra do tribunal para que assumam as suas responsabilidades, porque se nós, cá em Angola, começamos a responsabilizar cada um de nós, começamos a catalogar as armas, começamos também a dar maior atenção nas câmaras de vigilância dos bancos multicaixa, essas câmaras públicas, garanto que a criminalidade vai baixar. E essa criminalidade, para baixar, isto requer que cada um de nós, cada um dos cidadãos, seja um vigilante do seu bairro. Sendo vigilante do seu bairro, vai baixar a criminalidade, porque é importante, em relação à criminalidade, temos aqui aquilo que nós chamamos de tolerância zero. Cada um mostre quais são os gatunos dos seus bairros, como dizem os tunesas, cada qual mostra o gatuno dele. Então, se sermos vigilantes dos nossos bairros, veremos que a criminalidade vai baixar nos próprios bairros. Pois, o pessoal falou também agora da tolerância zero e de que cada um devia mostrar o seu gatuno. Mas ouve-se também por meio das redes sociais e não só, de que parece que o homicídio, se não mesmo matar os gatunos, como uma das soluções que se pode dar a este problema. Quais consequências poderiam nascer na efetivação deste ato, digamos? Muito bem, matar o criminoso, isso é o efeito. Nós não devemos ir atrás do efeito, devemos ir atrás da causa. Saber
por por que se envolvem na criminalidade, por que roubam, por que matam. Devemos saber as causas, acabar com as causas. E uma das formas de se acabar com a causa, primeiro é mesmo a vigilância do bairro, aquelas que são as brigadas populares de vigilância, o próprio emprego, que é uma das segundas consequências. Depois também, e se calhar, agravar um pouco o preço do álcool, e, consequentemente, organizar as famílias, porque temos muitas famílias desestruturadas. Só assim será possível nós apoiarmos as escolas para que haja aqui aquilo que é o círculo de interesse, férias, ocupação da juventude, da criançada, para que amanhã, sendo adultos, não se sintam sufocados pelo desemprego, não se sintam sufocados pela falta de dinheiro, então não encontrem na criminalidade uma escapatória de sobrevivência. Doutor, há também casos em que, portanto, os pais deram todo o conforto possível aos filhos, deram formação, educação, alimentação, até olhando mesmo para o caso de bancários que levanta-se voz de que são também, alguns são colaboradores, colaboram com marginais no levantamento de crimes que temos estado a observar. Portanto, qual é a palavra que o doutor tem a dizer a esses pais, de formas a ajudar os seus filhos a saírem dessa situação? Muito bem, em relação aos pais, é claro que muitas das vezes os pais tudo fazem, sacrificam, até são envergonhados para dar melhor educação aos filhos. Esses filhos, infelizmente, não percebem e só vão perceber depois, quando serem pais também. Então, a estas pessoas, pais e mães, aconselho primeiro mesmo falar com os próprios filhos, mas se virem que o filho não ouve, então, se calhar, falar com os amigos, não, atenção em primeiro lugar, não acusar os amigos, não dizer que os amigos desviem os filhos, não é por ali, mas falar com aqueles amigos na qual o filho respeita, na qual o filho ouve, então para que os próprios amigos aconselhem este filho. E depois, se calhar, um tio mais próximo, o padrinho, o avô, é importante. Depois, nas últimas circunstâncias, então, se calhar, como nós estamos numa sociedade religiosa e cristã, então aconselhar alguém da igreja a falar com esta pessoa, só mesmo em últimas circunstâncias, então levar o filho à esquadra mais próxima para que um polícia sênior aconselhe o filho e mostre quais são as consequências que podem advir neste tipo de comportamento. Em relação aos banqueiros ou funcionários do banco, porque de banqueiro não tem nada, muitas das vezes é o tal querer ostentar aquilo que não tem, porque o funcionário do banco é trabalhador do balcão, muitas das vezes é balconista e tem um salário, e pior de ter um salário, ele confiada à guarda do dinheiro de alguém. Mas quando alguém que ganha 70 mil ou 150 mil kwanza, mas quer andar com Range Rover, quer ter uma sapatilha de marca, quer pagar uma Moet Chandon, mas quando o salário não compensa, então temos este problema. Então há uma necessidade destas pessoas, em primeiro lugar, pensarem no futuro, pensarem também naquelas pessoas que dependem delas e, consequentemente, reverem as suas posições. Sejam eles mesmos, ou seja, seja tu mesmo, nesse caso falando para o banqueiro, seja tu mesmo, vista a roupa que lhe fique bem. Não precisa estar a comprar marcas que ultrapassam o seu salário, mas alguma roupa que lhe fique bem, alguma roupa que não lhe faça figuras tristes, para não cometer erros como este de tabela de colaboração com criminosos, porque hoje colabora com um criminoso, amanhã com outro criminoso. O que vai acontecer depois da manhã é que estes criminosos, na qual o senhor colaborou com ele, vão precisar de se desfazer das pontas soltas. E estes bancários são pontas soltas para os criminosos. Hoje em Angola parece que é mais seguro ter dinheiro em casa do que no banco. Exato, sublinhando a questão da marginalidade, também há uma outra forma de se controlar e tentar baixar, para além das questões que a gente já sublinhou. Nós falamos sempre da cooperação policial, penal e matéria judicial. Há aqui uma necessidade também do próprio Ministério do Interior, a partir das suas esquadras, ou a partir da polícia e do SIC, criar aqui um cadastramento
online e nacional, para que cada um dos marginais apanhados em qualquer parte da Angola, em qualquer parte das nossas províncias, é logo cadastrado para que, se o mesmo marginal que foi apanhado em Cabinda cometer uma infração, seja lá qual for, no Lubango, no Quando-Cubango ou na Canata, automaticamente o agente que lhe ir entrevistar já vai ter os dados dele, assim também impede de que as pessoas cometam erros em Cabinda e venham cometer outro crime no Lubito para depois amanhã cometer numa outra província. Daí a necessidade de se criar uma base de dados na qual ficam catalogados com todos os dados biométricos, principalmente destes elementos. Esta também é uma das formas. Pois, o professor falou do controle, de uma base de dados, e o professor Bento Virgílio é também criminalista. Portanto, olhando para a nossa polícia, está equipada a ponto de controlar esses índices de marginalidade? É assim, equipada não está a 100%. A polícia angolana tem material, digamos aí a 50%, mas é claro que também nós cá em Angola, para além do material, temos um outro déficit, que é o déficit da própria internet. O déficit da própria internet, que muitas das vezes impossibilita as instituições públicas ou privadas de entrar em contato com uma outra instituição por causa do próprio acesso à base de dados. Então é importante que o Estado angolano nesta situação, não vamos falar aqui do satélite porque não é aqui chamado, mas deva investir nas novas tecnologias para que o agente, o trabalhador público, um funcionário do Estado ou mesmo trabalhador privado consiga trabalhar online em qualquer parte do nosso território. Isto sim vai também facilitar e baixar uma percentagem na própria criminalidade. Pois, agora há uma questão que eu gostaria de levantar. Portanto, o professor viaja bastante e sabe que, a exemplo de Portugal, os polícias apresentam uma robustez física que amedronta o cidadão. E olhando para nós, cá em Angola, os polícias, portanto, têm uma estrutura física igual à minha ou de qualquer outro cidadão. Será que a polícia também ali falha no processo de recrutamento? Bueno, muito bem. É assim, Portugal, a polícia portuguesa já tem mais de 500 anos. E as polícias a nível mundial também já têm muitos mais anos em relação à polícia angolana. É claro que nos outros países a polícia é profissionalizada e, para além de ser profissionalizada, o próprio estatuto em si também já determina o peso, a altura e a estatura. Enquanto nós ainda, em Angola, ainda a polícia é um emprego. É um mero emprego e não é uma profissionalização. Então, depois de se profissionalizar a polícia angolana, espero eu, e assim e será mesmo assim, vai se criar mecanismo de seleção que conduzam com o trabalho que se vai fazer. Porque é anedótico encontrarmos polícias com menos de 55 quilos e encontramos também polícia, principalmente raparigas, com mais de 100 quilos, que é mesmo anedótico. Okay. Obrigado, doutor, muito obrigado. Eu acho que tanto a mim como o meu convidado está satisfeito com a abordagem do tema. Agora, cá no Aula Magna é tradicional darmos ao convidado um minuto para que possa falar do que lhe vier à alma. Só tem um minuto aqui na Aula Magna para poder falar o que puder. Muito bem, aproveitando as redes sociais e a própria comunicação social, antes de ver, quero desejar Feliz Natal aos angolanos, aos portugueses, claro, são as duas comunidades com mais eu convivo, e é claro, toda a gente que nos ouve, e também chamar a atenção aos usuários das redes sociais para usarem as redes sociais para aquilo que é necessário, para aquilo que é louvor, para aquilo que é para o bem da nossa própria sociedade, e não usarem as redes sociais para cometerem crimes, levantarem calúnia, porque é importante nós começamos a distinguir a vida privada com a privacidade das pessoas quando usamos as redes sociais. Queres já desmistificar aqui o que é a vida privada e a privacidade das pessoas? Ok, muito bem. Digamos que a vida privada, é claro, é aquilo que a pessoa faz no seu dia a dia. Agora, a privacidade é o respeito pela segurança, o bem-estar e a própria pessoa em si. É preciso que nós respeitemos isso. Cada um de nós tem vida privada, não é? Na qual, se for uma figura pública, até a vida privada pode estar na mão de quem quiser, mas a privacidade é o momento único, é o momento íntimo
então deve ser respeitada de preferência este pormenor. Muito obrigado, doutor Bento Virgílio, por ter aceito o meu convite e quero contar consigo nas próximas sessões. Haja paz, sempre a considerar. E teria muito gosto de poder gravar mais uma aula magna entrevista ou um comentário 4 minutos com o professor em Portugal também, se for possível. Tá bem, não tem problema nenhum, já estarei lá a próxima semana e ficarei lá até março, então por isso poderemos cruzar. Ou vais para Braga ou eu vou para Lisboa, né? Ok, muito obrigado, professor, por ter nos brindado com esta aula magna entrevista. Quero também agradecer a si, caro telespectador, por nos ter acompanhado desde o primeiro minuto até a esta atual. Deixe a sua contribuição em comentários, deixe as suas críticas, as suas sugestões, os seus comentários para o espionagem. Partilhe essa informação para que chegue a mais cidadãos do mundo. E muito obrigado e até a próxima. Muito obrigado, professor.